Livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus, uma palavra a qual o Senhor há de falar com a igreja, com você, comigo, aqui nessa noite. Atos, capítulo 12, quem achou diz amém. Amém. Vamos ler, diz assim o texto da palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os matar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou a quarteto de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Amém? Pode tomar os assentos, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, pode aplaudir o Senhor com as palmas e dar glória a Deus. Aleluia. Uma palavra poderosa para a igreja, para você, para com nós, aqui nessa noite, mencionando a respeito da era da igreja, no tempo em que a igreja se levantou e começou a se destacar sobre a terra. Quando a igreja, ela criou o poder, foi aqui no livro de Atos, onde Lucas é o autor desse livro, aonde Lucas relatou e contou aqui o fato da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Aqui no livro de Atos, é um livro que menciona sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo sendo derramado, enchendo pessoas, através do Espírito Santo, que a igreja começou a se destacar, que a igreja começou a crescer, que a igreja começou a fluir, que a igreja não teve parada, a igreja começou a se desenvolver. Aqui no livro de Atos, quando o Espírito Santo se apoderou-se daqueles que estavam esperando a promessa, aqueles que estavam aguardando a promessa, a qual Jesus ele mencionou no livro de Lucas, do capítulo 24 e 49, que era para eles ficar na cidade de Jerusalém, até que de lá fosse revestido do poder. Até nesse ponto, irmãos, a igreja estava aguardando, esperando o momento, aleluia, da descida e do poder do Espírito Santo. Pode ver, irmãos amados, que quando eles estavam esperando esse grande dia, eles estavam na casa fechada, eles estavam com as portas lacradas, estavam com a porta cerrada, porque eles tinham medo dos judeus. Naquele momento, a igreja estava guardada, esperando o momento do revestimento, esperando o momento do renovo, esperando o momento do poder do Espírito Santo, para que a igreja viesse criar a coragem. Eles se destacaram, a igreja cresceu após o Espírito Santo encher a vida deles. Aleluia, quem está entendendo diz amém. A igreja começou a criar uma coragem, a igreja começou a crescer agora através do Espírito Santo. O Espírito encorajou os apóstolos,
o Espírito Santo encorajou eles, dando uma graça, dando uma força. A igreja começou a se destacar agora, a igreja começou a crescer. E quando a igreja começou a crescer, naquele momento, Pedro, ele começa a pregar a palavra de Deus. Na pregação de Pedro, agora o Espírito Santo conduzindo eles, o Espírito Santo dando entendimento para eles, o Espírito Santo dando a sabedoria para eles. Pedro agora, ele prega. Quem olhava para Pedro, que tinha o medo de Pedro, a qual Pedro usava a sua espada para ferir, agora Pedro está usando uma espada que é a palavra de Deus para, aleluia, ferir o inferno, porque o inferno não tinha poder sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Na pregação de Pedro, Pedro ganha 3.000 almas. Na pregação de Pedro, Pedro agora começa, aleluia, a tirar as almas da garra do inferno. Agora a igreja começa a adquirir o terreno, a igreja começa a criar uma força, a igreja começa a criar, aleluia, uma força espiritual, e isso começou a atingir o que? O inferno. O diabo nunca fica contente enquanto a igreja está na terra se destacando. O inferno não se contenta com a igreja na terra. O inferno, ele quer tentar calar a igreja, o inferno, ele quer tentar parar a igreja, mas quando a igreja tem o verdadeiro Espírito Santo de Deus, nada pode deter o povo de Deus. Levanta a mão, bate palma e dá glória. Irmãos, a igreja, ela cresceu em Atos, em um tempo que houve uma perseguição. A igreja cresceu, começou a fluir, mas também aumentou a perseguição para a igreja. Aumentou também a perseguição para o povo de Deus. Aumentou a perseguição para aqueles que eram chamados de cristãos. Houve uma perseguição nesse tempo, houve uma matança nesse tempo para tentar calar a igreja do Senhor, para tentar parar a igreja de Deus. Quando Deus está no controle, nada detém a igreja. Quando Deus está no controle, nada para. Quando Deus está no controle da tua vida, não tem nada que possa impedir de Deus operar na tua vida. Quando Deus está no controle da igreja, não tem nada, aleluia, que possa ficar de pé diante da igreja do Senhor. Aleluia. Nós podemos ver, nós podemos olhar, nós podemos não ter uma visão espiritual, talvez, pensando que a igreja é 4 paredes, pensando que a igreja é só nós vir aqui, bater palma, glorificar, exaltar, ou receber revelação, receber a profecia. Mas a igreja aqui na terra, aqui no planeta Terra, a igreja no mundo espiritual, ela é um bloqueio para o inferno. Aleluia. A igreja no mundo espiritual, ela causa um impacto muito grande. A igreja no mundo espiritual atrapalha, irmãos amados, o trabalho, atrapalha, irmãos amados, o agir de Satanás, enquanto a igreja está na terra, aleluia, orando, enquanto a igreja está na terra, aleluia, levando a salvação, o Senhor está quebrando o laço. Aleluia. E a igreja, irmãos, ela começou a perseguir. Tentaram parar a igreja, tentaram parar os apóstolos, mas o Espírito Santo estava com eles. O Espírito de Deus já tinha capacitado eles. O Espírito Santo já tinha dado uma direção. O rei Herodes tentou parar a igreja,
para que a igreja não viesse crescer, para que a igreja não viesse desenvolver o evangelho, para que a igreja não viesse apregoar outro Deus, aleluia, outro Deus que eles estavam apregoando, anunciando, porque o evangelho que eles estavam pregando estava fazendo um efeito grande. O evangelho que a igreja estava pregando estava salando, o evangelho que a igreja estava pregando com poder e graça estava salvando almas perdidas. Aleluia. O rei Herodes então se levanta e começa uma grande perseguição. Começa uma grande perseguição sobre o cristão. Começa uma perseguição sobre a igreja do Senhor agora. Mas o mais impressionante é que a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja crescia na presença do Senhor. Olha só, irmãos, olha só. Mas a igreja era perseguida, mas Deus crescia a igreja a cada dia. Aleluia. A pessoa, quando é levantada pelo Espírito Santo de Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar a perseguição, mas ela é perseguida, mas ela cresce na presença de Deus. A igreja estava sendo perseguida, eles estavam tentando pensar: nós vamos matar eles, nós vamos tirar eles do caminho, porque a igreja vai parar. Era mentira deles, eles estavam mentindo. Vamos matar um ao fio da espada, como mataram Tiago, irmão de João, para poder parar de anunciar o evangelho. Acharam: se nós matar, a igreja vai recuar, vai temer. Não, mas a igreja continuava pregando a palavra de Deus. Aleluia. Mataram a Tiago. Se matar a Tiago, agora a igreja agora vai parar. Eles não vão sair na praça pregando, não vão sair na praça anunciando, não vão mais anunciar esse evangelho que eles estão pregando. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo, ele não teme. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa. Aquele que foi chamado pelo Espírito Santo, ele não teme, porque o maior está com ele. O maior é o que está com nós aqui dentro do que está lá fora. O Todo-Poderoso nos chamou, ele nos chamou, nos colocou na posição como soldado, para nós não temer o inferno, mas para nós guerrear, irmãos, até o fim, porque o nome do Senhor tem poder sobre a igreja. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Quando viram, irmãos, que matando Tiago não adiantou, quando agora se alivanta Estevão, no capítulo 7 de Atos, Estevão se alivanta e começa a pregar. Estevão se alivanta e começa a anunciar o evangelho. Agora Estevão também é apedrejado até a morte. Tentaram parar Estevão, mas não adiantou. Ele contemplou o céu aberto, ele viu o Cristo ali em cima, aleluia. Por mais que eles eram apedrejados até a morte para tentar parar o evangelho de Deus, não adiantou. Agora, aleluia, levantava mais pessoas para anunciar o evangelho, até que se levantou a Pedro e começou a pregar o evangelho também. Se levantou aquele a qual Jesus disse, se levantou a Pedro, o principal, aleluia, o principal fundamento da igreja, Pedro. O Senhor chegou a Pedro e disse: olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra tu edificarás a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra tu vai edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela.
o pastor da igreja. Pedro foi o pastor que conduziu as ovelhas, mas Pedro não era o fundador da igreja, não. Muitos confundem Pedro como fundador da igreja do, aleluia, o cristianismo. Não, o fundador da igreja, a qual Jesus mencionou a ele, dizendo sobre essa pedra. O Senhor estava dizendo para Pedro da seguinte maneira: essa pedra sou eu, essa pedra de esquina rejeitada sou eu, essa pedra é eu, e sobre essa pedra tu vai edificar a minha igreja. Jesus estava dizendo para Pedro da seguinte maneira, de um ponto principal: através do meu nome vocês vão crescer na minha presença. É no meu nome que vocês vão utilizar. Sobre essa pedra edificarás a minha igreja. É no meu nome que vocês vão pregar, é no meu nome que vocês vão curar, é no meu nome que vocês vão crescer, é no meu nome que os demônios vão cair por terra, e é no meu nome que o inferno vai se abalar. Levanta a mão, bate palmas. Esse Jesus tem poder, esse Deus tem poder, esse Jesus tem poder. Na hora mais difícil, utilize o nome de Jesus Cristo. Ele vai socorrer você, ele vai ajudar você, ele vai alimentar você e vai entrar com a providência no nome do Senhor. Bate palma da glória a Deus, exalta. Agora Herodes se levanta contra Pedro, prendendo Pedro, botando Pedro na cadeia. Aleluia, botando Pedro na cadeia para prender a Pedro. Aleluia, para que no dia seguinte Pedro viesse ser morto, para que no dia seguinte ele viesse levar ao povo judeu e apresentar Pedro para ser morto. Aleluia, tentaram parar agora, irmãos amados, aquele a qual estava de fundamento da igreja, de linha de frente da igreja, que era Pedro. Aleluia, ele pegou, lançou Pedro na prisão, lançou preso, aleluia, Pedro na cadeia, tentando achar ocasião para parar, aleluia, a igreja do Senhor. Aleluia, pegaram o cabeça, o linha de frente, aleluia, pegaram a Pedro, a qual estava cheio do Espírito Santo. Vamos botar ele na cadeia, que amanhã, aleluia, nós vamos apresentar ele ao povo judeu e vamos decapitar Pedro. Mas não adiantou, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração. Aleluia. Olha só, irmãos, o objetivo de Herodes nesse momento é de pegar Pedro e levar para o povo judeu e matar a Pedro naquele mesmo dia. Por isso que Pedro ficou guardado na cadeia. Mas aquele dia era um dia, irmão, separado, que o povo judeu estava, aleluia, numa festa da Páscoa, e o objetivo do rei Herodes era o quê? No dia seguinte pegar Pedro e decapitar Pedro. Mas não adiantou, a igreja estava intercedendo em favor de Pedro, a igreja estava orando em favor de Pedro, a igreja estava intercedendo, a igreja estava na casa de João Marcos, aonde a igreja estava constante em oração, aonde a igreja estava de joelhos, aonde a igreja estava clamando, aonde a igreja estava intercedendo. A oração da igreja tem poder, a oração de cada um de nós tem poder, a oração da igreja tem poder para romper barreiras, a oração da igreja tem poder para abrir porta onde não há porta, a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. Lá estava Pedro preso naquela cadeia, com guardas lá, aleluia, a igreja estava intercedendo: Senhor, visita Pedro na cadeia. A igreja estava orando: Senhor, manda um anjo lá onde está Pedro na cadeia. Senhor, tira Pedro da cadeia, não deixe ele morrer. A igreja estava orando em constante oração, a igreja
eles estavam em constante oração, a igreja estava orando sem cessar, a igreja não estava parando de clamar. O crente só vence na oração, o crente só conquista na oração, o crente só alcança na oração, o crente só consegue alcançar a vitória quando ele dobra o joelho e começa a derramar lágrimas no seu rosto. A igreja estava intercedendo para Pedro não morrer, porque a igreja estava tendo a certeza nas suas orações, a igreja estava adquirindo resposta de Deus na oração. Aleluia, você seja uma pessoa cheia da oração, você seja uma pessoa que tenha depósito de oração na sua vida, você seja uma pessoa que tenha a vida no altar em oração, porque a oração ela faz um efeito muito grande. Levanta a mão, bate palma na glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Através da oração da igreja, o Senhor enviou um anjo aonde estava Pedro. Através da oração da igreja, o Senhor naquela madrugada, lá estava Pedro, aleluia, preso, lá estava Pedro, aleluia, dormindo, acorrentado a mão, acorrentado o pé, aleluia, os agrilhões que estavam, aleluia, levando Pedro a ficar preso para não movimentar, aleluia, foi quebrado naquela madrugada. O anjo desperta Pedro, e quando desperta Pedro, só não tocar em Pedro, e quando Pedro se acorda, os agrilhões estavam caídos ao chão. Aleluia, através da oração, o inferno cai por terra. Através da igreja o inferno perde a batalha. Através da igreja, aleluia, laço é desfeito, porque a igreja ora, porque você ora. Enquanto você ora, Deus está desfazendo o laço do inimigo. Aleluia, enquanto você ora, aleluia, Deus está trabalhando em favor de muitas vidas. Você está aqui hoje porque alguém orou por ti. Você está aqui hoje porque alguém dobrou o joelho em teu favor. A oração fez um efeito muito grande na tua vida. Assim é você também. Nós como igreja, nós temos que interceder pelas almas. Nós como igreja, nós temos que orar, aleluia, constantemente um pelos outros, para Deus fortalecer a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O anjo chama Pedro, não sei como. Pedro consegue sair daquela cadeia, daquela prisão, tendo soldado por todos os lados, não sei como. Os soldados não viram a Pedro sair. Pedro foi liberto. Não teve portas, não teve barreira, não teve nada, não teve ferrolhos, não teve nada que pudesse impedir o agir de Deus. Irmãos, a oração de um justo, a oração da igreja cega o nosso adversário. A oração da igreja protege e guarda a igreja do Senhor aqui na terra. Guarda você, livra você, dá livramento para a tua casa. Através de você aqui orando, Deus está guardando a tua casa. Através de você aqui intercedendo, Deus está livrando os seus familiares, aleluia, da garra de Satanás. Aleluia, porque a oração, ela tem poder. A oração tem poder para abrir o céu. A oração tem poder para fechar o céu. Aleluia. A oração, ela tem poder, aleluia, para clamar e Deus responder. A oração, ela move a mão de Deus. A oração na vida de uma pessoa que ora, a oração na vida de uma pessoa que jejua, a oração na vida de uma pessoa que tem a vida no altar, não se torna uma oração qualquer, mas se torna uma chave que tem acesso ao céu, que liga ao céu, que toca aos céus, aleluia, que move a mão de Deus.
a Bíblia vai dizer que tudo que nós ligar aqui na terra será ligado no céu. A oração da igreja, ela tem um contato com o céu, e você nessa noite tem que ter um contato com Deus. Você nessa noite tem que ter um contato com o céu. Aleluia. Tu tem que mover a mão de Deus, tu tem que chegar aqui. A tua oração, ela tem que ter um fundamento. A tua oração, ela não pode parar, ela tem que continuar, ela tem que insistir. Paulo mencionou dizendo: orai sem cessar. Paulo estava dizendo: orar, aleluia, constantemente e não desfalecer. A oração é permanecer. A oração, ela tem que ter um objetivo nessa noite. A tua oração, ela tem que ter resposta. A tua oração, Deus tem que responder ela. Deus tem que falar contigo através da tua oração. Mas se você já está na igreja, já está orando, já está clamando, já está pedindo e não está tendo resposta, porque não tem a direção ainda, não tem o fundamento ainda, não tem, irmãos amados, o propósito ainda. Deus ouviu a oração da igreja, aleluia, em favor de Pedro, porque a igreja estava completamente unida num só propósito. Num só propósito a igreja estava unida. Num só propósito a igreja estava intercedendo com propósito. E se a tua oração nessa noite tem um propósito, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar vitória. Se a tua oração nessa noite, ela tem um fundamento, um propósito, pode ter certeza, você dobra o joelho e Deus se manifesta na tua vida. Aleluia, levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. A oração, o segredo da oração é não desistir. O segredo da oração não é parar. O segredo da oração é permanecer sempre em oração, sempre orar. Irmão, eu estou desanimado, não tenho força, não consigo, dobro o joelho, aleluia, ouve, liga o teu pensamento ao céu e Deus vai ouvir. Liga o teu pensamento ao céu, Deus vai responder. Liga o teu pensamento ao céu, Deus vai te dar a palavra certa. Aleluia, insista. Não desanima, não pare a tua oração, não cesse de clamar, não cesse de buscar, não cesse de pedir perante Deus. Insista com Deus, insista com o Senhor, move a mão de Deus, chama a atenção de Deus nas tuas orações. Chama a atenção de Deus, para Deus parar perante ti e te dizer, aleluia, te perguntar: pede o que queres que eu vou te fazer. Nós temos que atrair Deus nas nossas orações, nós temos que atrair a presença de Deus na nossa oração, nós temos que atrair a presença do Senhor na nossa oração. Nós temos que mover a mão de Deus. Deus tem que fazer um efeito muito grande acontecer na nossa vida, se nós temos vivendo uma vida de oração, aleluia, constantemente. A nossa vida tem que ser mudada, o nosso passo tem que ser mudado, as portas têm que estar abertas diante de nós, e o nome do Senhor ser glorificado. Levanta a mão, bate o palmo da glória a Deus. Oh, aleluia. Nome do Senhor tem poder. Aleluia. Através da tua oração, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Através da tua oração, o mal vai cair por terra e a vitória vai chegar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia.